Olá, amigos! É sexta-feira, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje vamos falar sobre a economia russa e há muitas notícias sobre isso. Eu poderia chamar de colapso na rodovia de Moscou, porque isso é o maior acontecimento por lá. Centenas, se não milhares de carros enfileirados em uma rodovia, sem postos de gasolina na fila, todos sem combustível. Como você vai resolver isso? É claro, vamos terminar com as linhas de frente, como fazemos em todo vídeo. Vamos direto ao assunto. Essa primeira notícia é a única notícia que nos conta a história de algum sistema que ainda tem combustível na Rússia, e esse é o setor de aviação russo. Eles ainda têm combustível por serem prioridade máxima. O porta-voz da Marinha ucraniana, capitão de segundo escalão, Dmytro Pletenchuk, foi questionado se os ataques às refinarias de petróleo russas, que produzem, entre outras coisas, combustível para o exército ocupante, afetam a situação na península. Segundo ele, há 5 aeródromos na Crimeia de onde voos decolam 24 horas por dia. Com base nisso, pode-se concluir que o exército russo tem combustível de aviação suficiente. A questão aqui é que a aviação russa é uma prioridade. Eles atingem alvos ucranianos, recebem o combustível, mas então, você sabe, os civis e o exército não recebem. Alguém tem que se sacrificar. Por exemplo, os postos de gasolina independentes na Sibéria, por exemplo. Desde janeiro, 21 das 38 grandes refinarias do país, responsáveis por transformar petróleo em combustíveis como gasolina e diesel, foram atingidas. Aqui fica interessante, estes são os sintomas. Proprietários de postos de gasolina pequenos e independentes na Sibéria disseram à mídia russa que tiveram que fechar devido a problemas contínuos no fornecimento de combustível. Um gerente na região de Novosibirsk comparou a situação à hiperinflação vivida pela Rússia pós-soviética. Na minha opinião, não enfrentávamos crise assim desde 1993/94. Se você sabe, sabe. Mas os anos 90 foram o período mais sombrio para os russos. Não foi na era soviética nem na estagnação dos anos 70 e 80, e sim nos anos 90 pós-soviéticos. A inflação era infinita, sem comida, sem gasolina, sem dinheiro, sem nada. A nova liberdade não era gratuita. Se as pessoas na Rússia dizem que isso lembra 1993 e 94, mostra como a situação lá está ruim. Chegamos agora à rodovia de Moscou, acho que você vai ter que esperar um pouco. A Rússia tem rodovias grandes porque seu território é enorme e precisa delas. Mas como é tão vasta, não é cheia de postos de gasolina como, por exemplo, nos Estados Unidos. Dirigindo pelos Estados Unidos, geralmente há um posto de gasolina a cada 30 ou 40 quilômetros. Claro, existem algumas áreas, não me entenda mal, onde não há nada por centenas de quilômetros, mas na Rússia essa é a situação. E imagine esses milhares de carros dirigindo nessa rodovia pensando, ok, estou quase ficando sem combustível. Vai ter um posto de gasolina em breve, mas aquele tem centenas de carros na fila, então tudo bem, vou para o próximo. Fica a 100 km no próximo, há novamente centenas de carros na fila. Então você fica sem gasolina, não pode mais dirigir, é forçado a entrar naquela fila de espera no posto de gasolina, assim como milhares de outros. Não tem combustível e todos estão ficando sem gasolina ao mesmo tempo. Eles estão a centenas de quilômetros das cidades maiores, talvez haja algumas cidades menores ao redor disso, e há milhares de carros assim em cada posto de gasolina, e não existem tantos postos assim, sendo a Rússia, não os Estados Unidos. Como acha que isso termina? E eu tenho que enfatizar, isso aqui está quente. Isso varia entre 10 e 20 graus Celsius em algumas regiões da Rússia. Se agora avançarmos 2 meses, digamos janeiro, vai estar menos 10, menos 15. Nessa situação, os carros vão gastar mais gasolina para se manter aquecidos e funcionando com o ar-condicionado ligado, piorando ainda mais o cenário. Então isso é um sintoma enorme aqui. Milhares de carros vão ficar presos porque não vai ter gasolina chegando. Se acabar a gasolina nessa fila, mesmo que a fila esvazie, como você vai tirar o carro do posto? Tem que empurrar. Agora, algumas áreas, por exemplo, a região de Khabarovsk, na Rússia, estão colocando limites de quantos litros de gasolina as pessoas podem comprar em quantos dias. É tão estranho, litros por dia virou uma nova unidade de medida para vender gasolina.
Agora, os cidadãos só poderão comprar 10 litros, isso dá 264 galões americanos de gasolina a cada 3 dias. Então, 10 litros de gasolina a cada 3 dias, totalizando 26 galões ou 10 litros. E isso será consumido em até 1 hora, variando conforme o carro, e se você dirige na cidade ou estrada. Então, são 1 ou 2 horas, mas você recebe isso a cada 3 dias. Isso pode ser ruim, mas espere até a próxima semana. Sim, estou dizendo isso. Não, espere 2 meses. Espere até o ano novo. Snowangolondruzia é novo. Feliz ano novo, amigos! Vocês não terão gasolina e vai fazer frio. Vão querer ligar o carro para se aquecer. Está 15 lá fora e você vê o ponteiro caindo. Depois disso, não consegue mover o carro. Você fica preso lá. Odeio dizer isso, mas vai haver vítimas civis, casos de congelamento e até pessoas morrendo de frio. Aqui você pode ver outro exemplo disso. 1.000 rublos é o limite máximo que você pode gastar com gasolina. 1.000 rublos não é nada, é dinheiro de bolso. Então, se você comprar gasolina com esse valor, esse é o máximo permitido para você. Você só consegue gasolina suficiente para sair do posto e logo ficar sem de novo. Então, esses limites basicamente significam que ninguém recebe nada. Agora eu encontrei esse tópico aleatório do Perfluck também. Eu não sei quem é esse cara, o que ele faz, qual é o histórico dele, mas a forma como ele escreveu, isso é bom demais para ignorar. Eu vou ler para você. Às vezes a gente recebe especialistas que simplesmente compartilham a opinião deles de uma forma muito boa. Não conheço o histórico, mas esse texto é bom, vou ler para você. O império de combustíveis da Rússia está ruindo, como previsto por artigos de pesquisa. Analistas alertaram que cortar 15 a 20% da capacidade de refino poderia causar várias faltas, e os drones da Ucrânia fizeram isso. 16 das 38 refinarias foram atingidas. O processamento caiu quase 40 mil barris por dia e as exportações de diesel estão no nível mais baixo em 5 anos. Rastreador de mercado como o Kepler mostrou que as greves afetam não só as unidades de petróleo bruto, mas também os hidrotratadores e reformadores responsáveis pela produção de gasolina e diesel. Mesmo as plantas reparadas não atendem à demanda. Os estudos de Carnegie apontaram que racionamento e proibição de exportação são paliativos quando sanções bloqueiam peças de reposição. E de fato, a Reuters e o WAPO confirmam que até 40% da capacidade está ociosa, com 30 litros e proibições estendidas até o inverno. Os Estados Unidos agora admitiram compartilhar informações de inteligência para ataques de longo alcance em infraestruturas energéticas, dando à Ucrânia a capacidade de atingir novamente pontos críticos e prolongar os ciclos de reparo. É o tipo de alavancagem assimétrica que a literatura acadêmica sobre segurança energética destaca há anos. A Rússia está exportando mais petróleo bruto barato, com alta de 25% em setembro. Lembre-se, analisamos esse paradoxo no gráfico. Exportações subiram, mas receitas caíram. Como isso é possível? Bem, porque o petróleo bruto está barato, mas os produtos refinados estão caros. Você aumenta a exportação de petróleo bruto. Ainda assim, não está ganhando tanto dinheiro quanto ganhava quando vendia gasolina e diesel. Enquanto seus cidadãos empurram carros até o posto, as previsões acadêmicas, os dados de mercado e a realidade do campo de batalha convergem. A economia de guerra está cambaleando como um bêbado na corda bamba, e o império construído sobre o petróleo finalmente está ficando sem combustível. É um texto aleatório em X, mas eu li e adorei. O jeito que foi escrito. Preciso compartilhar isso. Vamos analisar a indústria automobilística russa. Temos a Avtovaz, a maior fabricante de carros da União Soviética e da Rússia atualmente. Todos sabemos que cerca de 80 a 90% dos carros novos russos vem dela. A maioria dos carros novos vendidos na Rússia são chineses, mas 10 a 50% ainda são fabricados localmente. A russa Avtovaz Lada. Estamos falando do novo Lada Vesta. Novidades da indústria automobilística russa. O volante do Lada Vesta travou em alta velocidade. Airbags não acionaram e o sistema SOS não pediu ajuda. O carro capotou 3 vezes em uma vala, deixando o motorista com uma fratura na coluna. Este é o primeiro acidente desde que a Avtovaz reconheceu problemas frequentes de travamento do volante durante a condução. Aqui está um vídeo bem legal para nós também.
Então imagine, você está dirigindo a 100 quilômetros por hora e não consegue mover o volante. Isso é uma situação de pesadelo para mim, sinceramente. Se eu imaginar isso, é assustador pra caramba e acontece, o seu volante simplesmente trava. Este é o Lada Vesta, um modelo específico produzido em 2025. É novinho em folha e isso é o que acontece. Essa é a habilidade que os russos têm de produzir carros. Vamos ampliar um pouco na economia russa, né? Olhar para o quadro geral. Tudo o que acabamos de falar são sintomas, e cada contramedida que o Estado russo toma são apenas curativos nesses sintomas, como este belo texto disse. Agora, outro sintoma dessa crise econômica é a emissão de títulos russos pelo governo. Basicamente, o governo está pegando empréstimos do seu próprio povo, mas na verdade não do povo, mas dos próprios bancos. Você pode ver isso bem aqui. Esta é a emissão de títulos pelo governo russo, basicamente pegando empréstimos supostamente do povo, mas nós sabemos que são os bancos russos que são obrigados a comprar esses títulos, porque esses títulos são lixo. Ninguém quer comprá-los, todos sabem que é lixo, são títulos de guerra. Todo país que emite títulos de guerra, exceto os Estados Unidos, geralmente fracassa. Alemanha e Japão emitiram esses títulos nas duas guerras mundiais. Todos os países derrotados emitiram grandes quantidades. Não estou falando dos Estados Unidos que venceram. Então você pode ver que em 2025 o número de títulos emitidos está disparando, subiu 500% em comparação com a média anual. E as pessoas não querem comprar esses títulos, não têm interesse, sabem que isso é lixo. Então os bancos não querem comprá-los, mas os bancos são obrigados a comprá-los. Caso contrário, os CEOs desses bancos precisam ficar longe das janelas. E xícaras de chá, se você me entende. Putin tem essa habilidade de persuadir esses CEOs a comprar centenas de bilhões de rublos desses títulos podres. É assim que a Rússia está remendando seu orçamento agora. Agora muda um pouco, mas ainda é um sintoma. Todo novo tema que trago aqui indica que a economia russa enfrenta dificuldades. Soldados russos receberam recentemente ataduras e kits de primeiros socorros de 1977. Você pode ver isso. Agora, esses kits provavelmente foram usados no Afeganistão, na invasão russa do Afeganistão. Sim, quero dizer, se você tirar eles, o kit já tem quase meio século. Ele se desfaz nas suas mãos. As bandagens não ficam juntas, se desfazem, devem estar cheias de mofo ou bactérias. Elas não salvam vidas, apenas tiram. Se você usar essa bandagem em uma ferida aberta, ela vai infeccionar gravemente. Então, sim, isso é um sintoma de que os russos não conseguem produzir kits de primeiros socorros suficientes e não conseguem comprar o bastante da China. Essas duas coisas são um sintoma disso, que por sua vez é sintoma de algo maior. Por que um país não conseguiria fabricar curativos? Quero dizer, eles são relativamente fáceis de produzir comparados a peças de refinaria de petróleo. Isso diz algo sobre as habilidades deles. Agora, meus amigos, quero ler para vocês um dos melhores comentários dos vídeos anteriores. Eu faço isso em todo vídeo, e eu cometi um erro no último vídeo. Eu disse que os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América são usados só por 3 países, Estados Unidos, Japão e Austrália. Eu cometi um erro, reconheço meu engano. Vou ler para você, Trevor Redman diz, Arthur, só para você saber. A Marinha Real Britânica vem usando mísseis de cruzeiro Tomahawk desde 1998 e ainda usa atualmente a versão Block 5. Você verá que ele foi usado em várias guerras desde então e nós fomos um dos primeiros usuários depois dos Estados Unidos. Obrigado. Atenciosamente, Trevor. Reconheço meu erro e agora sei que há muitos países que os utilizam, não apenas 3. Sim, obrigado pela correção. Agora, amigos, vou ler para vocês. Novos membros mensais no Buy Me a Coffee. 3 participantes. Primeiro, temos Koryodon Ryuma, que nunca entra como membro, sempre faz isso de uma só vez. Obrigado, Koryodon, por me escrever e apoiar no Buy Me a Coffee. Além disso, Ryuma, sendo a segunda maior ilha da Estônia, está muito ligada à história da Suécia e dos vikings. Koryodon me escreveu sobre isso no Buy Me a Coffee. Obrigado. Depois temos Somaona Soma Ronal, que deseja permanecer anônimo. Finalmente, Cosmic Raya. Se você gosta do meu canal, o link do Buy Me a Coffee está na descrição abaixo.
Agora vamos para a linha de frente. Meus amigos vão imediatamente para Bakrovsk porque recebemos um relatório da linha de frente de que os russos ainda estão enviando reforços, tentando atravessar esta área ao sul de Novotaretsk para passar por essa zona de morte de drones. Uso essas palavras conscientemente, pois, como já disse, não há unidades ucranianas nesses campos. Entre os cercos de Baikivka e o exército principal russo, se é que podemos chamar assim, há drones ucranianos, no entanto, saturando cada metro dessa área. Então os russos conseguem enviar reforços e a cada 20 homens que eles mandam, alguns conseguem chegar a esse cerco. Há razões muito claras pelas quais os ucranianos não estão bloqueando 100% essa brecha. Bem, todo homem que os russos mandam para esse cerco vai morrer. Isso é certo, os ucranianos sabem disso. Esses cercos já morreram, é só questão de tempo. Mas os russos continuam mandando tropas por essa brecha. Eles perdem cerca de 80% do que mandam por esses campos para os drones. E o resto que consegue passar está ferido ou muito traumatizado. Eles chegam ao cerco. Não há comida, nem munição, não há problema de água no momento porque chove muito, mas não há atendimento médico. Então, tudo bem continuar enviando homens para a zona de morte pelo lado ucraniano. Deixe que façam isso. Porque esses caras serão eliminados por qualquer motivo no futuro. Agora, amigos, vamos ao norte da Ucrânia, no eixo Sumei, onde quero mostrar outra zona de morte criada pelos ucranianos na linha de frente. Há um reservatório de água específico bem aqui, colado à fronteira russa, um pouco a leste de Konstantinivka. Olhem isso, vou desenhar um pouco, gosto de desenhar. Este é um reservatório de água bem aqui, é uma barreira natural. Agora, há contingentes muito pequenos de tropas russas. Deixe-me usar o vermelho. Desculpe, vai ficar bagunçado. Tropas russas ainda ocupam áreas perto deste reservatório de água. Como pode ver, eles estão cercados, pois atrás há um reservatório de água. Os ucranianos, mais uma vez, mostram sua maior habilidade diante deles. Eles não estão avançando, estão apenas segurando e bombardeando-os com drones. Agora, o que os russos fazem para salvar esses caras ou tentar expulsá-los daqui? Agora seria incrivelmente estúpido tentar atravessar esse reservatório de água quando drones ucranianos saturam o espaço aéreo. É isso que eles fazem, temos um vídeo disso. Eles enviam tropas pelo reservatório de água em botes de borracha. O reservatório, como você vê, é o quê? 100, 150 metros de largura, não é tão largo, dá até para nadar sem equipamento. A questão são os drones ucranianos e suas ações, como mostra este vídeo. O que um barco carrega? Um esquadrão inteiro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, metade de um esquadrão. Então tá muito ruim. É o 225º Regimento Ucraniano eliminando metade de um esquadrão da 810ª Brigada de Fuzileiros Navais, que não sei, Brigada de Fuzileiros Navais. É tipo semi-elite, quero dizer. Eles têm bom treinamento, eles têm boas armas. Mas ser enviado assim, atravessando um reservatório de água em um bote de borracha para o outro lado, os russos são conhecidos por fazer isso. Eles repetiram isso na Batalha de Stalingrado, mantendo uma pequena faixa de terra além do rio Volga. Eles apenas enviavam homens por ali sob bombardeios dos Stukas e metralhadoras alemãs. É praticamente a mesma coisa, só que em uma escala muito menor, mas eles fazem isso, de qualquer forma, ambos os barcos foram destruídos. A eliminação de 43 invasores que foram enviados pela zona de morte já foi confirmada. Então, é isso, russos, é assim que eles fazem, e os ucranianos sabem que essas zonas de morte são criadas para os russos enviarem tropas. Informei agora duas áreas, Sumy e Bakrovsk, onde os ucranianos controlam a situação, para equilibrar isso e não deixar vocês com uma visão unilateral. Em Kupiansk, os russos avançam devagar, mas de forma ativa nas áreas urbanas. Vou só fazer um círculo para vocês saberem do que falamos. Então, os russos estão avançando, estão usando dutos e tudo o que tem, estão tomando casa por casa, rua por rua. Eles estão avançando. O preço, claro, é alto em termos de pessoal, mas eu preciso contar a verdade para vocês que se a Ucrânia não enviar brigadas de estabilização, como, por exemplo, a 3ª Brigada de Assalto e o 1º Corpo de Ars, essas brigadas são as melhores unidades da Ucrânia.
Se eles não as enviarem para cá, então Kupiansk vai perder muito território na cidade. Mas essas brigadas que acabei de mencionar estão em Bakrovsk, fazendo milagres lá. A Ucrânia não possui tantas brigadas de elite. Se pudessem enviar a 81ª ou 47ª mecanizada, ótimas brigadas, mas já estão em outros locais. Então, até agora, nem a Ucrânia está trocando muito lentamente áreas urbanizadas e Kupiansk pelas perdas russas. Para equilibrar ainda mais o quadro, preciso mostrar para vocês o placar da frente sul-leste. Fica no meio. É a ofensiva russa em direção ao Oblast de Dnipropetrovsk. Deixe-me mostrar o que está acontecendo. Então, esta é a área geral do Oblast de Dnipropetrovsk e o avanço russo em direção a ela está acontecendo bem rápido. Os ucranianos estão recuando lentamente aqui de forma consciente. Eles não têm mais brigadas de elite para enviar, pois já as usam para estabilizar Bakrovsk. Deixe-me mostrar para você a animação do território conquistado pelos russos. Cada clique representa um dia, e você pode ver que os russos estão avançando aqui. Mostrei agora 4 áreas frontais de frente. Em 2, a Ucrânia controla as zonas de morte. Em outras 2, russos avançam lentamente. Uma em Asdaria, Kupiansk e outra em Dnipropetrovsk rumo aos Oblasts. Pulando das linhas de frente para os mísseis russos, porque os russos nos surpreenderam a todos, pois desenvolveram seus mísseis balísticos Iskandar e Kinzhal. O Iskandar faz cruzeiros, mas aqui falamos do Kandr-M, a versão balística. Eles desenvolveram ou redesenvolveram esses mísseis para evitar mísseis de defesa aérea Patriot, mísseis de defesa aérea Patriot. Você sabe, são os melhores e mais caros do mundo com alta taxa de interceptação. Mas essa porcentagem diminuiu. Veja, são mísseis balísticos interceptados. A linha azul clara indica as taxas de interceptação ucranianas. E em setembro de 2025, veja, foi aqui que a mudança aconteceu. Em agosto, a Ucrânia interceptou cerca de metade de cada míssil balístico lançado. A maioria dos drones e mísseis de cruzeiro será interceptada. Mísseis balísticos são difíceis de derrubar. Mas agora o percentual é de apenas 6% de cada míssil lançado. Então, algo aconteceu? Eu não acho que sejam as capacidades ucranianas, acho que são os russos. Eles, por exemplo, mudaram algo na trajetória de voo dos mísseis. Os mísseis inicialmente seguem uma trajetória balística previsível, mas mudam abruptamente de direção na fase terminal térmica. Os segundos finais antes do impacto. Eles realizam manobras, mergulham brevemente ou lançam iscas de radar para evitar tentativas de interceptação. Essas melhorias tornam mais difícil para o sistema Patriot prever e interceptar exatamente o ponto de impacto, porque o software do sistema é baseado em uma trajetória calculada. Isso é realmente doloroso, porque um míssil Patriot é muito raro para a Ucrânia e custa muito dinheiro. Então, se os russos conseguem enganá-los ou desperdiçá-los de alguma forma, infelizmente isso é uma vitória específica para os russos. Agora vamos para a cidade ocupada de Luhansk, no leste da Ucrânia. Como eu não sei se já mencionei isso antes, acho que não. Mas tanto russos quanto ucranianos, tanto unidades do exército quanto esquadrões, se eles tiverem algum veículo, seja qual for o veículo, até mesmo tanques, eles abastecem com gasolina em postos de combustível civis. É isso que eles fazem. Não deveriam, mas ambos os exércitos, ou todo o exército, fazem isso. E neste caso específico, caminhões russos pararam em um posto de gasolina específico na rua Oborona, em Luhansk. Aqui está a rua Oborona, indo de norte a sul e na diagonal para o sudeste, esta rua. Bem aqui, há um posto de gasolina específico. Eles pararam para abastecer. Drones de reconhecimento ucranianos alertaram rapidamente as unidades que enviaram FPVs ou drones de ataque de longo alcance. Não importa quais, né, se eram de asa fixa ou não. E eles explodiram os caminhões militares. Você pode ver o incêndio aqui. Então, postos de gasolina se houver falta de combustível, certo? Mesmo assim, você transforma postos de gasolina em zonas de morte, escolhendo os alvos, mas evita civis. Então você só espera até que qualquer veículo russo, veículos militares, vá até os postos de gasolina. Eles abastecem, pois suas reservas podem estar acabando. Ou eles simplesmente pegam nos postos de gasolina civis, como costumam fazer, e aí você envia drones.
A escassez de combustível e gás na Rússia ainda cria situações que os ucranianos podem aproveitar. Por exemplo, destruir caminhões militares russos enquanto eles estão abastecendo em postos de gasolina civis. Os ucranianos também atacaram uma fábrica, a Uralchem-Azot, em Berezhniki, Permkrai, a cerca de 1.600 quilômetros da linha de frente. E esse é um dos ataques de maior alcance até agora. Claro, existem outros ainda mais longos. Está, entre os 10 maiores. É um dos maiores produtores de fertilizantes da Rússia, fabricando ureia amoniacal e nitrato de amônio. Você pode fazer muitas explosões e explosivos com esses materiais. Em 2024, essa fábrica bateu recorde com 23 milhões de toneladas produzidas. Ela também foi geolocalizada por alguém. Eles fazem isso, é insano. Vou mostrar um mapa antigo do Google. Este é o prédio. Vamos dar um zoom para fora só para mostrar em que parte da Rússia estamos, porque a Rússia é imensa. Precisamos fazer isso sempre que algo for atingido. Assim você sabe qual parte do mundo da Rússia veria? É aqui onde estou agora. Olha isso para mim e aquilo. Qual a distância? 1.600 quilômetros. Agora temos mais um gênio em X falando de assuntos que eu jamais saberia. Mas como eu posso simplesmente ler e trazer essa informação para você, eu vou fazer isso. Truth PHT, um bom nome, diz que atingir um complexo de nitrogênio é um choque duplo. Isso prejudica os insumos agrícolas e interrompe uma matéria-prima para munições. A amônia Haber-Bosch do gás natural alimenta as linhas de ácido nítrico e nitrato de amônio. Se as unidades de ácido nítrico pararem, satélites podem detectar plumas breves de NO2, uma verificação reveladora. Como grande exportador de nitrogênio, a Rússia pode influenciar os preços dos grãos globalmente com seu tempo de inatividade. Em um dos últimos vídeos, eu falei sobre ataques ucranianos a outra fábrica russa, na fábrica Elektrodetal, na região de Pransk, na Rússia. Agora, essa fábrica produz componentes eletrônicos para mísseis balísticos russos. Agora surgiu a informação de que a Ucrânia usou 4 mísseis de longo alcance R-360 Neptune. Agora, nesta foto, o míssil é rosa, mas não é flamingo. Bem, ainda é rosa e é bonito, 4 deles. O Neptune, criado como míssil antinávio na Ucrânia após 2014, ganhou destaque após a invasão em grande escala. Desde os últimos 3 anos, a Ucrânia tem usado eles para atingir alvos terrestres na Rússia. Por exemplo, fábricas que produzem peças eletrônicas para mísseis balísticos russos. Fique atento à cor das chamas enquanto a fábrica está pegando fogo. Isso é importante porque, mais uma vez, temos um comentarista muito bom. Só vou ler esses comentários se tiverem algo de bom. O nome é Mekundizici. As chamas vermelhas e laranja indicam que a planta foi totalmente destruída. Isso indica que as resinas plásticas dos revestimentos, fios e conectores estão queimando. Hidrocarbonetos, queimando em um espaço fechado com oxigênio limitado, produzem chamas dessa cor, o que significa que as áreas de produção foram atingidas. Obrigado pela ótima observação, as chamas são realmente vermelho-vivas. Os mísseis Netuno fizeram bem o seu trabalho? Agora, para equilibrar a situação, em nome da verdade, os próprios russos divulgaram um vídeo atacando uma infraestrutura elétrica ucraniana de Chernobyl. Não estou brincando com você. Eles atacaram a subestação elétrica de Slavutich, que fornecia energia para a proteção contra a radiação no reator nuclear de Chernobyl. Militares ucranianos afirmaram que farão ataques recíprocos a partir de agora. Temos um vídeo sobre isso. Mas essa subestação é responsável por controlar os sistemas que mantêm a radiação sob controle e mantêm os reatores resfriados. Reatores ainda operam em Chernobyl, exceto o quarto. Você pode ver que os russos usaram muitos drones para isso. Eles realmente queriam destruir. Isso ocorre em um momento sério, pois os Estados Unidos da América cogitam enviar Neptunes e Trump ordenou compartilhar inteligência com a Ucrânia novamente. Então, Putin, toda vez que ele está encurralado, ele ameaça com o sabre nuclear, atacando áreas próximas às usinas nucleares, por exemplo, a usina nuclear de Zaporozhye. Eles fazem algumas artimanhas lá, ou atingem alguma subestação elétrica em Chernobyl, ou dizem que temos o Orezhny capaz de transportar armas nucleares.
Eles voltam a falar do tema nuclear. Sempre que fazem isso é porque sabem que estão encurralados. É assim que eles interpretam o comportamento russo. E vou encerrar o segmento da linha de frente e o vídeo de hoje falando sobre minas. Esta aqui é uma mina russa. Este cara é um bloco de madeira. Preciso dizer com sinceridade que ambos os lados fazem o mesmo. Eles estão camuflando e espalhando minas borboleta em grandes áreas. Essa aqui é uma russa, tipo um bloco de madeira. Vamos ver dentro. Olha isso. É bem fácil fazer algo assim. Agora, tenho quase certeza de que isso é proibido pela Convenção de Genebra. Mas, novamente, não posso esconder a verdade de você. Ambos os lados estão fazendo isso o máximo possível, em todos os lugares possíveis. Nesta guerra, regras e limites foram ignorados. Mas sim, isso basicamente são IEDs. Sei que muitos americanos, incluindo veteranos do Iraque e do Afeganistão, estão me assistindo. Vocês tiveram contato com esses IEDs do Talibã ou da Al-Qaeda? Este é um artefato explosivo improvisado russo e uma mina borboleta russa. Eles minam. Eles lançam milhares dessas com artilharia, sabe, quando elas se espalham. Os ucranianos também fazem isso. Preciso dizer, ambos os lados fazem. Meus amigos, obrigado por assistirem. Estarei de volta para vocês na segunda-feira. Então não se esqueça de se inscrever enquanto isso para ser notificado. Quando eu postar, estarei trazendo para vocês novamente economia e linhas de frente russas, notícias internacionais como sempre faço. Até lá, amigos, Slava a Ucrânia e tchau.